Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar a função delay, que nada mais é que uma função de tempo. Vou fazer a tradução para facilitar aqui. Bom, ele diz que a função delay ele vai pausar o programa pelo período de tempo em milissegundos. Ou seja, ele dá uma observação aqui que ou seja, existe 1000 milissegundos em 1 segundo. Então, se você quiser trabalhar tipo 1 segundo, dar uma pausa de 2 segundos, então você vai colocar 1000 ou 2000 milissegundos, que 2000 significaria 2 segundos, tá? A sintaxe é delay e aqui o tempo. Se eu quero 1 segundo, eu digitaria esse valor aqui, de 1000. Tá? Então, explique isso daqui. Ele diz que é unsigned long. Significa o quê? Somente valores positivos. E long porque é o tamanho, né, bem grande. E a gente vai ver também quanto significa int, quanto significa long, né, o tamanho de cada um. E aqui ele traz um exemplo clássico, né, que seria o blink, que define o pino 13 como LED pin, deixa de maneira explícita como saída, e aqui intermitente, né, tá ligando e desligando o nosso LED no período de 1 segundo. Só que ele dá uma questão de um aviso aqui, dizendo o seguinte, que quando você utiliza a função delay, o nosso código vai travar o processamento. Ele realmente para, não consegue executar mais nada depois daquilo ali. Somente algumas funcionalidades vão ser executadas, ou seja, as funcionalidades internas do Arduino. Por exemplo, se você deixar algum LED ligado, ele vai manter ligado. A função milis vai estar executando algumas outras, né, funcionalidades ali, como RX, TX, questão de serial, ele vai estar continuando funcionando normalmente, só não vai executar a programação de código dentro da nossa placa. Então, para exemplo, nós vamos pegar aqui nosso Arduino, eu já digitei algumas coisas, nós temos aqui onde o assunto é delay, né, a parte de comentário aqui, barra asterisco, né? E aqui eu defini explicitamente na parte de configuração o pino 11 como saída e o pino 12 como saída através da função pinMode. E aqui no loop a gente vai fazer a opção de ligar os LEDs 11 e 12, né, no intervalo de 1 segundo. Ou seja, digitar write, eu vou dizer que o pino 11, né, tem dois parâmetros, o pino e o valor, high, seria ligado. E dou um tempo de 1000. Esse 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. E depois digitar write 12, também como ligado, o prazo de 1 segundo. Depois eu deixei aqui em comentário, né, a função de delay 5000, que seria 5 segundos. E depois aqui desliga os LEDs, ou seja, aqui eu dava um high e aqui eu uso low. Aí eu vou fazer uma situação aqui de ligar o LED e depois desligar os LEDs. Venho aqui, copio, vou lá para o meu Tinkercad e vou, antes de colocar o código aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um Arduino, puxa ele aqui, vamos pegar uma plaquinha de circuito, tá? Vou ligar o GND, que seria o meu terra, nessa linha todinha. Agora eu vou colocar aqui um resistor no pino 12, com valor de 200 ohms. Seleciono ele, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, coloco outro aqui no 11 e vou puxar aqui o do pino 12 nessa posição e no pino 11 aqui mais distante um pouco para poder colocar o LED. Depois arrasto o LED aqui, terminal positivo aqui no pino 12, puxo outro LED aqui, né, porque esses pinos aqui ó, são ligados, né? Então quando eu ligo aqui automaticamente ligou essa perna positiva do LED. E aqui o meu sinal negativo está nessa linha, então eu conecto ela ao terminal negativo do nosso LED. Vou dar um duplo clique aqui nessa linha e posicioná-la um pouco melhor. Fica
mais correto aqui. E aqui eu pego o terminal negativo do nosso LED e ligo nessa linha do negativo da nossa placa. Ok? Se eu quiser trocar a cor aqui, posso estar trocando também, né? E o terminal positivo, posso trocar a cor para vermelho. O nosso código nós já tínhamos escrito lá. Então, volto lá para o Arduino, já está selecionado. Copio e colo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Como previsto, ligou por 1 segundo, liga o outro por 1 segundo, depois desliga, cada um em 1 segundo. Tá? Então é bem simples de utilizar. Mas venho aqui, dou um stop e tiro esse comentário. Delay 5 segundos. Então ele vai ligar cada LED em 1 segundo, vai ficar os dois por 5 segundos ligados, depois vai voltar a desligar. Ok? Pessoal, para que isso? Observem que ele trava o processamento. Tá? Ele ficou 5 segundos parado aqui, ele não foi para a próxima linha executar o próximo código. Então, os programadores mais experientes, dependendo da complexidade do seu código, você não pode ficar com um tempo, com o código travado por 1, 10, sei lá quantos segundos você vai precisar. Tá? Então, mais para frente a gente vai conhecer outras funcionalidades, por exemplo, o MIDI, que ele recomenda para que a gente utilize nesse caso. Por quê? Porque se ele ficar travado aqui, você tem um sensor de uma porta, um ladrão, digamos, poderia entrar na sua casa, abre a porta e desliga. Então, se ele abrir e fechar nesse intervalo onde o seu Arduino estiver travado, ou precisar de algum outro monitoramento, ou seja, onde aconteceu alguma coisa e o nosso código tivesse aqui travado, automaticamente não seria enviado aquela informação para a gente poder estar trabalhando. Então, ele é interessante, é fácil, é prático para poder se trabalhar. No entanto, se você tiver um código mais complexo, onde você precisa estar monitorando muitos pinos do seu Arduino, então não é muito interessante você utilizar ela, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.